Boa tarde a todos, agradeço esse convite, né? Com muito carinho que eu participo dessa atividade da Loja Dharma, porque a Loja Dharma é a minha loja mãe na Sociedade Teosófica. Foi na época de 89, 90, talvez 1990, que eu conheci a Sociedade Teosófica pela Loja Dharma e me filiei à Sociedade Teosófica pela Loja Dharma. Hoje eu estou em Brasília, sou membro da Loja Fênix, né? Mas sempre com esse carinho, assim, né? Em relação à Loja Mãe, né? Que sempre vai ficar no meu coração, porque, né? A minha porta é de entrada à Sociedade Teosófica. O título da minha apresentação é A Matéria e o Mal, segundo a teosofia, né, que é a perspectiva com a qual eu trabalho. E eu pretendo responder, então, a questão de a matéria ser ou não ser o mal. Né? Muitas tradições exotericamente falam que associam a matéria ao mal, a matéria é uma coisa de Satã, então existe essa dicotomia suposta, né, entre espírito e matéria, sendo o espírito do bem e a matéria do mal, e a matéria leva ao mal. Então, eu pretendo responder nessa palestra essa pergunta, se a matéria é ou não é um mal, e o que é exatamente o mal na perspectiva teosófica. E então eu coloquei aqui de início na tela, eu sempre gosto de ilustrar o meu título com uma imagem, é uma imagem de Hércules lutando contra o leão, que mostra então a trajetória do herói, a luta do herói em busca, né, da transcendência, da perfeição e da iluminação, onde ele vai ter que enfrentar esses obstáculos. Então já é uma imagem que dá uma ideia da minha perspectiva, né, do que é a matéria, para que ela serve e o que pode ser o mal dentro disso. Então aqui eu vou passar para o próximo slide, que é o que eu sempre costumo utilizar, que é o fluxo da evolução da mônada ou da consciência, né, nos diversos reinos da natureza. Então, segundo a teosofia, a alma, né, a alma espiritual que é una, ela vai se manifestar no mundo em formas e seres individualizados, e ela parte desse ser uno como uma energia inconsciente, e ela vai atravessar os diversos reinos da natureza, né? E nessa experiência nos diversos reinos da natureza, ela vai se despertar ou se tornar consciente ao final do seu ciclo evolutivo, que aqui então nós caracterizamos e limitamos até o ser humano perfeito, né? Que é a nossa perspectiva, apesar de sabermos que existem, né, outras possibilidades superiores, mas elas estão tão acima da nossa perspectiva que a gente costuma mostrar só essa parte, né, que já é grande. Então aqui eu tenho na minha figura a trajetória, né, que é o mineral, a mônada passa pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, pelo humano, para chegar ao supra-humano, que é então esse ser humano perfeito que eu represento aqui, e que também vou utilizar na palestra a ideia do pentagrama. Então, aqui a gente tem essa perspectiva, né, da trajetória evolutiva, e então para hoje eu coloquei essa cor vermelha aqui nessas setas. Né? Vocês podem ver aqui entre o mineral e o vegetal, do vegetal para o animal humano, do humano para o supra-humano, que é uma seta, ou seja, uma direção, e é essa direção então que eu quero caracterizar nessa palestra, né? E também quero expor inicialmente a ideia de que essa jornada da mônada por esses reinos é como uma grande travessia, né, que a gente pode representar como uma travessia de um grande rio, só que esse rio, então, ele é composto de diferentes densidades, né, ou diferentes planos de existência, que vão
do sutil ao denso e do denso ao sutil. Então a mônada parte do sutil e começa a atravessar os reinos densos, né, do plano físico, e vai despertando em cada reino princípios cada vez mais sutis até chegar no sétimo princípio, o mais sutil, que é o nível de despertar desse ser humano perfeito. Mas eu ainda vou voltar a esses detalhes. Então, um autor muito respeitado na sociedade teosófica, o Subarao, ele compara também essa travessia da luz da consciência, que também é representado por uma luz, como uma luz que atravessa uma série de cortinas, né? Umas cortinas mais grossas que as outras. E essas diferentes cortinas de diferentes densidades representam os diferentes planos de evolução e os diferentes princípios necessários para que a consciência desperte nesses planos. E ela começa então no plano mais denso, e o plano mais inconsciente, no reino mais inconsciente, que é o reino mineral, e no plano mais denso, que é o plano físico. Então aqui nós temos esquematizado isso na estrutura setenária do homem, que corresponde à estrutura setenária do universo, né, desses princípios que estão atuantes em cada um desses 7 planos. Então nós temos aqui uma parte inferior, que chamamos de quaternário inferior, porque podemos subdividir didaticamente em 4, que são o corpo físico, a energia vital, que alimenta o corpo físico, e o duplo etérico, que é uma contraparte etérica do plano físico, que também é associada aos desejos, né? Esse, então, quaternário inferior, ele voltando para esses reinos aqui, ele vai ser formado até o reino animal. Tá? E quando nós chegamos, então, ao reino humano, desperta um outro princípio, que no animal ainda está rudimentar, que é manas, mente, o 5º princípio, que também é um símbolo do homem, né? E que tem a ver com a estrela de 5 pontas, que é o símbolo do homem, que tem o 5º princípio desperto, né? Mas nessa parte superior, mais sutil dos princípios do homem correspondentes aos planos do universo, temos a parte mais sutil ainda, que é a Budi, o 6º princípio, que é a intuição, o coração espiritual, e Atma, o 7º princípio, que é o plano da unidade, de onde essa mônada partiu inicialmente inconsciente. Então ela passa por todos esses reinos, esses planos de densidade, como um ciclo, e aí ela sobe de baixo para cima e vou em direção a esse 7º do qual ela partiu, só que nesse retorno ao 7º ela volta consciente. E esse é o processo, então, de despertar da mônada ou da alma espiritual na jornada da existência no plano material. Isso está escrito em N mitos, né, alegorias, né, e teorias e explicações, inclusive no cristianismo chamamos isso de o filho pródigo que volta para casa. Mas vocês vão encontrar muitas alegorias sobre isso. Então, só queria destacar desses 7 princípios, um princípio que é um ponto fundamental do tema de hoje, que tem a ver com o mal, que é o 6º princípio, que é um princípio que está acima da mente, é mais sutil que a mente, que é Budi, que é um tipo de coração espiritual, né? Coloca o coração espiritual porque nós comumente chamamos as nossas emoções de coração, né? Assim, e nós falamos assim, não, o coração tem que ser puro. Isso significa que as nossas emoções, o nosso 4º princípio precisa ser purificado. Mas esse 6º princípio não é a mesma coisa que as emoções, né? Ele é puro. Agora, o que ele precisa estar no ser humano é ativo ou desperto.
Tá? Então, o sexto princípio é Budi, a consciência que está no coração, de onde provém a empatia, o amor verdadeiro e a compaixão. E é essa parte que sente dor quando o ser humano causa um sofrimento, e essa dor é o remorso. É uma sensibilidade que produz um sentimento, e a mente então decodifica esse sentimento na ideia de certo ou errado, bem ou mal. E esse coração espiritual é chamado também de consciência crística ou búdica. Então, nessa travessia da mônada, né, ela vai despertando todos esses princípios um atrás do outro, né? No animal, até o reino animal já tem os 4, no reino humano desperta os 5, que é a mente, e a partir do reino humano se tem uma perspectiva de evolução superior, que é despertar o 6º. E é essa, então, a direção da evolução humana, é desenvolver a mente e direcionar essa mente já para a próxima fase, que é o 6º princípio, ou princípio búdico. Tá? E agora, para isso acontecer, é fundamental, então, para que essa mônada desperte, é fundamental que ela tenha esse atrito criado pela energia, né, da relação entre o espírito e a matéria. E é por isso que já então se tira aqui do conceito de mal a matéria e se coloca a matéria como uma necessidade da evolução. Tá? Então eu vou trazer aqui uma pequena citação só para contextualizar, né, a ideia de espírito e matéria dentro da teosofia. O primeiro verso das instâncias de Dzyan, né, da primeira parte das instâncias que trata da cosmogonia ou do surgimento do mundo, diz que o Eterno Pai, envolto em suas vestes sempre invisíveis, havia adormecido uma vez mais durante 7 eternidades. Então, aqui está escrito que existe uma coisa eterna que se chama o Pai, que é traduzido também por espaço ou espírito, é um espaço subjetivo, um espaço raiz. Ele é envolto em suas sempre invisíveis vestes. Essas sempre invisíveis vestes são a matéria, ou a base da matéria que nós conhecemos, né? Então, a matéria que nós conhecemos parte de uma matéria mais sutil, que vai desdobrar em N planos, né, do mais sutil ao mais denso. Nós só conhecemos o mais denso, mas tudo isso é matéria. Então, essa matéria, ela pode ser chamada de mãe, né? Pode ser a mãe, a raiz, o substrato, o útero no qual o universo vai ser germinado, inclusive nós. Portanto, ela não pode ser chamada de mal. Então, eu só vou ainda frisar essa última frase aqui desse meu slide, que é a inseparabilidade do espírito e da matéria, que é Blavatsky diz: se por acaso os dois se divorciassem, todo o cosmos cairia no caos e no não ser. Então, toda a nossa existência é fundamentada em cima de uma matéria. Então, passamos aqui para a próxima questão, que que tem a ver com os yugas. A próxima questão é o seguinte, que eu já respondo antes que alguém me coloque, né? Porque eu estou afirmando aqui que a matéria não é um mal, ela é uma necessidade da evolução. Mas alguém poderia perguntar, então, assim, mas por que nós dizemos que o Kali Yuga, que é a idade, né, que nós chamamos de idade das trevas, é um mal, né, um período maligno, por ele ser um período onde a matéria está mais densa. É uma fase do ciclo cósmico entre a matéria, no qual a matéria fica mais densa. Então, nós não poderíamos associar a matéria ao mal. Então, antes que alguém coloque a questão, eu já respondo. Mas, para quem ainda não está familiarizado com esses ciclos cósmicos, né, eu vou apresentar brevemente
que, conforme a sabedoria oriental antiga, especialmente hindu, o universo ele é cíclico, né? Ele se manifesta nessa expressão da energia sutil para o denso e depois retorna ao sutil N vezes. Então, esse ciclo se repete, né, entre de um princípio que é chamado Satya Yuga, ou uma era de verdade, de harmonia e de paz, no qual a matéria ainda não está tão densa, portanto, não existe tanta percepção da separatividade, e essa ideia de separatividade é uma ideia importante para se definir o mal. Ele tem uma duração maior, de 1.728.000 anos. Então, depois a matéria vai se densificando, surgem os seguintes, um pouco mais densos, cada um mais denso, Treta Yuga, Dvapara Yuga, e por fim chegamos ao Kali Yuga, que na tradução literal do dicionário, Kali significa discórdia ou do vício, que é a atual era na qual nós encontramos. E o Kali Yuga sempre tem, então, uma duração de 432.000 anos, e estamos nele, então. E o Kali Yuga iniciou na época da morte de Krishna, que aconteceu há pouco mais de 5.000 anos, no ano de 3.102 a.C. Então, nós estamos há 5.000 anos no Kali Yuga, como vocês veem, para chegar a 432.000 anos, falta um tempinho, né? E estamos nessa idade, então, no qual a matéria fica mais densa, por isso que isso facilita a ilusão da separatividade, pois, como vocês já devem ter ouvido falar, nessas experiências de quase morte, por exemplo, às vezes as pessoas têm uma experiência de quase morte, chegam num outro plano, e elas dizem assim: não, eu ouvi uma voz que falou para mim tal coisa, mas eu não sabia se essa voz era eu ou se era Deus. E isso ilustra exatamente essas diferenças de níveis de densidade da matéria, porque no momento que nós estamos num plano que é super sutil, essa separação entre o que eu posso ter aqui como o meu braço e a tela do computador, ela fica meio confusa, porque é muito sutil. É como você querer separar, por exemplo, um gás de um outro gás. É muito difícil você separar. Não, esse gás fica aqui e esse gás fica ali. Então, não existe essa possibilidade de separar tanto as coisas. Por isso, existe menos egoísmo, porque o egoísmo é causado por essa ideia de um eu separado. Olha, eu sou eu, os outros não tem nada a ver. Por quê? Porque o meu braço termina aqui, meu corpo termina aqui, não tem nada a ver com aquele que começa ali. Então, uma matéria mais densa, ela facilita essa ilusão da separatividade, e por isso que é um grande desafio à evolução, porque ela facilita o egoísmo, né? Agora, por outro lado, se nós pensarmos nessa trajetória da mônada, né, como um aprendizado, um despertar, nós podemos entender que quanto mais dificuldade eu tenho, mais obstáculo que uma luz tem para atravessar essa cortina densa, mais ela precisa ser forte. Então, esse desafio gerado pelo Kali Yuga, que em princípio nós chamamos a idade do mal, na verdade é uma fase que proporciona, né, uma academia, né, maior para os músculos espirituais se exercitarem, porque ele vai ter que ter trabalho. Então, na verdade, por um lado você pode dizer, não, dificulta a evolução porque tem egoísmo. Então, você não pode dizer exatamente que dificulta, você vai ter que entender que, na verdade, facilita, porque vai colocar um obstáculo maior e vai exigir, então, um fortalecimento maior daquela consciência para que ela consiga atravessar. Né? Então, não é exatamente uma idade do mal, mas é uma idade do desafio,
né, para a jornada espiritual, que justamente em função dessa dificuldade nós chamamos nos mitos em geral de jornada do herói, né? Normalmente nós associamos, né, a jornada do buscador espiritual com a jornada do herói. Mas ainda assim, né, é óbvio que toda essa dificuldade causada pela ilusão da separatividade vai caracterizar, né, uma era bastante complicada, e nós temos que reconhecer então esse fato. E para caracterizar então esse fato, eu trouxe um trecho da Doutrina Secreta de Blavatsky, no qual ela fala sobre o Kali Yuga, porque eu achei esse um resumo muito interessante. E ela cita, então, ela traz uma passagem do Vishnu Purana. E o Vishnu Purana, para quem não conhece, é um livro de uma coleção da literatura hindu antiga, chamada Os Puranas, que contém lendas, mitos que retratam a história da humanidade, parte da história do mundo, de forma simbólica. E, em geral, esses textos antigos do hinduísmo não se sabe exatamente qual é a sua datação, porque a antiguidade ela se fundamentava na tradição oral. A escrita surgiu posteriormente. Então, entre você dizer que o livro é do ano tal, pelo teste de carbono 14 do papiro, é muito complicado. Então, não existe uma resposta exata sobre a data do livro. Mas, geralmente, a discussão é entre alguns séculos antes de Cristo e alguns séculos depois de Cristo. Aí os orientais costumam normalmente puxar para alguns séculos antes de Cristo. E os ocidentais, então, como o Ocidente começou depois, tendem a colocar para um pouco depois de Cristo. Né? Então vamos supor que esse Vishnu Purana tenha sido escrito, composto em alguns 7 séculos antes de Cristo, né? Ainda assim já foi escrito depois do início do Kali Yuga, pois, como eu falei, o Kali Yuga começou já há 5.000 anos. E é por isso que nessa passagem que eu vou ler, vocês vão ver que a Blavatsky chama isso de previsão, como é que ela chama? Profecia ou predição, entre aspas, né? Que é mais ou menos uma profecia póstuma, ou seja, o Kali Yuga já tinha começado. Mas ainda assim, como eu achei como ela uma ilustração interessante do que é o Kali Yuga. Então eu vou começar lendo as palavras da Blavatsky. Ela diz que assim como o Satya Yuga é sempre o primeiro na série das 4 yugas, o Kali Yuga é sempre o último. O Kali reina agora na Índia e parece que coincide com da idade do Ocidente, que aqui tem uma idade de ferro também, né? Daquela terminologia de Platão. De qualquer modo, é curioso observar quão profético foi em quase todas as coisas o autor do Vishnu Purana, e é aí que eu vou colocar daqui a pouco, no próximo parágrafo, esse texto, quando ele predisse a Maitreya, que deve ser um personagem com o qual ele dialoga, algum dos pecados e influências sombrias deste Kali Yuga. Depois de dizer que os bárbaros seriam senhores das margens do Indus, o rio Indus, o Chandrabhaga e de Kashmir, ele acrescentou a 2 pontos. Agora eu vou começar a ler o texto do Vishnu Purana, que seria a profecia, entre aspas. Haverá monarcas contemporâneos reinando sobre a terra, reis de espírito mau e caráter violento voltados à mentira e à perversidade. Farão matar mulheres, crianças e vacas. Apoderar-se-ão dos bens de seus súditos, ou, segundo uma outra tradução, cobiçarão as mulheres dos outros. Terão um poder limitado. Gentes de vários países, unindo-se a eles, seguirão seu exemplo e, sendo poderosos ou bárbaros, os bárbaros na Índia, sob a proteção dos príncipes e afastadas as tribos puranas, perecerá o povo, ou como diz o comentador,
Os mlechas estarão no centro e os ários na ponta. A riqueza e a piedade diminuirão dia a dia até que o mundo se depravará por completo. A classe será conferida unicamente pelos haveres, a riqueza será a única fonte de devoção, a paixão o único laço de união entre os sexos, a falsidade o único fator de êxito nos litígios e as mulheres serão usadas como objeto de satisfação puramente sensual. A aparência externa será o único distintivo das diversas ordens de vida. A falta de honestidade e o meio universal de subsistência, a fraqueza, a causa de dependência, a liberalidade valerá como devoção, o homem que for rico será reputado puro, o consentimento mútuo substituirá o casamento, os ricos trajes constituirão a dignidade. Reinará o que for mais forte, o povo, não podendo suportar os pesados ônus dos impostos, buscará refúgio nos vales. Assim, na idade Kali, a decadência prosseguirá sem detença, até que a raça humana se aproxime do seu aniquilamento ou pralaya, ou seja, o período de repouso do universo. Quando o fim da idade Kali estiver perto, descerá sobre a terra uma parte daquele ser divino que existe por sua própria natureza espiritual, o Kalki Avatar, dotado das 8 faculdades sobre-humanas, e restabelecerá a justiça sobre as terras, e as mentes dos que viverem até o fim do Kali Yuga serão despertadas, e serão tão diáfanas como o cristal. Entende? Então aqui ele já está dizendo que quem atravessar esse ciclo bem vai ter a sua mente pura como cristal, terá sua mente despertada. Os homens assim transformados, ao serem transformados, ao enfrentar atravessar esse período difícil, serão como as sementes de seres humanos e darão nascimento a uma raça que seguirá as leis da idade Krita ou idade Satya, que é a da pureza. Como está dito, quando o Sol e a Lua, Tisha e o planeta Júpiter estiverem na mesma casa, a idade Satya reaparecerá. Aí logo mais à frente, a Blavatsky fala, certa ou não, essa última profecia, as predições, entre aspas, como eu falei, é uma predição um pouco depois do início, sobre o Kali Yuga, se acham bem descritas, e isso que eu concordei com ela, achei muito interessante esse resumo. E se casam admiravelmente ao que vemos e ouvimos na Europa e em outras terras civilizadas e cristãs, em pleno século XIX, na aurora do século XX de nossa grande era de luz, entre aspas, né? Então, claro que existe um certo exagero, porque é evidente que não é todo mundo que é mal, não é 100% assim, como ele está descrevendo, mas uma boa parte, né, uma parte considerável assim. Então, e se casa bem, tanto no final do século XIX, muito mais ainda hoje, que a gente vê até coisas piores do que ele descreveu aqui. Então, como ele falou aqui, aqueles que forem transformados ao sobreviver até o fim do Kali Yuga, né, serão despertos espiritualmente e suas mentes serão puras como o cristal. E é exatamente isso a tarefa do herói, ou a tarefa de Hércules, né, que teve que enfrentar no mito grego, aqueles desafios todos, né, são os 12 trabalhos de Hércules, até por fim ele virar um deus e para o céu no Olimpo virar uma estrela, como alguns dizem, né? Então voltamos de novo ao símbolo da estrela. E junto de Hércules eu também trouxe mais uma vez a figura então do ser iluminado, aqui representada na figura de um yogi realizado, Sri Yukteswar, que era mestre de Yogananda, que está sentado sobre uma pele de tigre.
E essa pele de tigre ali tem um simbolismo, significa o quê? Que ele venceu dentro dele mesmo a herança animal, porque como eu mostrei naquele fluxograma que a mônada atravessa, a mônada chega no reino humano, aí ela já se individualiza, se torna um indivíduo, mas ela traz junto consigo a herança animal, que são que as paixões e os instintos. E então, como eu falei, o homem tem que superar e integrar essa parte animal e se direcionar para a próxima fase, que é espiritual. E esse yoga, então, ele realizou essa tarefa, que é como uma tarefa de Hércules, né? Está sentado sobre uma pele animal, ou seja, ele dominou a sua herança animal. E aqui então nós temos de novo o pentagrama, né? Como um símbolo do microcosmo, do ser humano, que aponta para cima, aqui a cabeça aponta para cima, que tem a mesma ideia na figura de Leonardo da Vinci, né? O homem como um pentagrama, e ele está então na posição correta, né? De uma cabeça que está para cima e está montado nas pernas para baixo, as pernas viradas para baixo, ou seja, a parte funcional dele, né, animal para baixo, mas a cabeça, a mente virada para cima. E esse pentagrama, então, ele é um símbolo super antigo, né, foi encontrado alguns registros na antiguidade, na Babilônia, na Grécia, no Egito Antigo. Os pitagóricos consideravam ele como um símbolo sagrado, porque ele mostra essa perfeição latente no ser humano e também é utilizado como amuleto, né, por muitas pessoas, muitas tradições, como uma proteção contra o mal. Tá? Agora, olha só que interessante aqui, uma passagem da doutrina secreta que diz que o símbolo esotérico do Kali Yuga é uma estrela de pontas viradas com as duas pontas viradas para cima, ou seja, está de ponta cabeça, uma estrela de 5 pontas invertidas. E esse é o signo do Kali Yuga, né, por causa dessa questão da dificuldade desse embrutecimento causado pela densidade da matéria, que faz muitas pessoas inverterem essa direção da mente, que ao invés delas se investirem no aperfeiçoamento espiritual, na sutilização, elas invertem, então, e se identificam com o lado denso e com o lado animal. E esse signo, então, do pentagrama invertido, ela diz que todo ocultista reconhecerá como pertencente à mão esquerda e empregada na magia espiritual da mão esquerda, né, com a magia que é destinada ao mal. E esse pentagrama aqui também invertido, a gente pode interpretar como uma inversão desse fluxo dessas setas, que eu já chamei a atenção desde o início, né, que vai do mineral para o vegetal, do animal para o humano e para o super-humano. Né? Agora, quando você tem uma inversão, o que acontece? Aquela mente, o quinto princípio que foi colocado ali para que o homem então supere a sua herança animal, ela é utilizada, ela é invertida, ela é utilizada para incrementar o lado animal, a herança animal. Então vai surgir o quê? Vai surgir aquela criatura que a gente chama que tem que tem o requinte de crueldade. Né? Porque o animal não tem o requinte de crueldade, porque ele pode ter a brutalidade, que tem uma função dentro da natureza, mas ele não tem o requinte, porque ele não tem mente. Então ele é bruto numa determinada função, né? Que está se defendendo, está caçando, mas não vai além disso. Então, quando essa mente é utilizada para incrementar esse lado embrutecido, aí vai surgir aquelas pessoas que têm a criatividade ou a inteligência para fazer o mal. Então, mais uma vez, é uma inversão
desse pentagrama. Ele assumiu uma direção contrária que não tem nada a ver com estar na matéria ou não. É uma questão de direção, por isso que eu acho que esse símbolo do pentagrama e o pentagrama invertido são muito representativos, que ele mostra a mesma mente, só que ela está numa rota contrária, uma contrária da outra. E aqui vocês veem que o pentagrama invertido, aqui vocês comparam esse símbolo antigo com uma ideia, um símbolo, uma caricatura que foi criada na Idade Média no contexto do cristianismo, que é esse diabo aqui, de chifres. Então essas duas pontas aqui de cima, né, combinam com esses dois chifres, né, esses dois braços aqui com as duas asas e a cauda então voltada para baixo, que é justamente o que? A direção. Então é um símbolo que combina direitinho. O símbolo do mal aqui, ó, eu tenho aqui a figura do arqueiro, que eu gosto muito de usar para mostrar a jornada do homem na evolução, que tem dentro de si a parte animal, tem essa parte racional, que é aqui humana, mas ele tem a sua seta voltada para cima ou para frente, né, que é a direção da natureza, que é a direção da evolução. E então o personagem, que é um personagem na caricatura, o demônio, ele tem a seta invertida como a estrela, apontada para baixo. Então, numa representação dos princípios setenários do homem, você pode dizer então que a evolução normal é isso, tem uma tríade superior que está em cima do quaternário inferior, então ela que deve comandar. Então, para aquela estrela invertida é o contrário, aquela parte inferior da mente que se associa aos desejos, às paixões, ela fica por cima da parte superior. Acaba predominando, né? Então, esse aqui é o sentido inverso ou o mal. Então, para mostrar que isso tem tudo a ver com a estrela de 5 pontas, que é um símbolo que, né, a simbologia que eu acho realmente muito precisa, eu ainda trouxe uma passagem das cartas dos Mahatmas, na qual o mestre Kuthumi fala que a maldade e também a bondade só existem dentro do ser humano. Ou seja, tem que ser dentro dessa estrela de 5 pontos, que ele tem que ter mente. Então ele diz assim, nessa carta número 88, página 60. A natureza é destituída de bondade ou maldade. Ela segue apenas leis imutáveis quando dá vida e alegria ou manda sofrimentos e morte, destruindo tudo o que havia criado. A natureza tem um antídoto para cada veneno e suas leis possuem uma recompensa para cada sofrimento. A borboleta devorada pelo pássaro se torna aquele pássaro, e o pequeno pássaro morto por um animal alcança uma forma mais elevada. Essa é a lei cega da necessidade e da eterna adequação das coisas, e, portanto, não pode ser considerada um mal na natureza. O verdadeiro mal surge da inteligência humana e sua origem está inteiramente no homem que raciocina e que se dissocia da natureza. Ou seja, ele se dissocia desse fluxo da natureza que é a evolução. Só a humanidade, portanto, é a verdadeira fonte do mal. O mal é o exagero do bem, produto do egoísmo e da ganância humanos, ou seja, o exagero do bem para ele acha que aquilo é bem para ele e ele não tem, então, nenhum interesse no bem comum. Pense profundamente e descobrirá que, com exceção da morte, que não é um mal, mas uma lei necessária, e de acidentes que sempre terão sua recompensa em uma vida futura, a origem de cada mal, seja pequeno ou grande, está na ação humana, no homem, cuja inteligência faz dele o único agente livre da natureza. Não é a natureza que cria doenças, mas o homem. Aí, alguns parágrafos depois, ele diz, portanto, não é a natureza e nem uma divindade imaginária que devem ser acusadas, mas a natureza humana transformada pelo egoísmo em algo mal. Então, nós temos essas pessoas, né, que têm essa inversão,
essa inversão de direção, né? Tem apontam, utilizam a sua capacidade mental na direção do mal. E aí eu tenho uma citação muito interessante sobre isso, da Blavatsky, da Doutrina Secreta, volume 6. E eu vou falar aqui então sobre essas pessoas, né? Ou esses humanos que não são exatamente bem humanos, né? Assim, ela diz, temos na Terra duas espécies de seres sem alma. Até ela fala em seres. Os que perderam o ego superior, ou seja, eles perderam a conexão com a tríade superior, aquela parte, aquele triângulo, né, que eu coloquei de início, Atma, Buddha e Manas, principalmente Buddha, o sexto princípio, que é o coração espiritual, por terem se separado da alma espiritual, que é essa parte superior, na vida precedente. Eu vou ler de novo, que eu interrompi. Temos duas espécies de seres sem alma: os que perderam o ego na presente encarnação e os que já nasceram sem alma porque perderam na encarnação anterior. Isso que ela já está dizendo. Os primeiros são candidatos ao Avite. Avite é a palavra que significa inferno, que é uma espécie de estado de isolamento e que pode acontecer dentro da própria vida encarnada, ou seja, a pessoa não precisa morrer para ir para esse inferno, o inferno está dentro dela. Essa desconexão, essa separação dos princípios superiores cria um inferno dentro da pessoa, um estado de isolamento, um estado que a gente não compreende bem, mas pelo que parece é muito horrível. Os outros, ou seja, aqueles que se separaram já na vida anterior, que já nasceram sem essa conexão com a alma, eles são os Mr. Hyde, ou seja, aquele monstro daquela história do o médico e o monstro, que atuam dentro do corpo humano ou fora dele. Isso ela quer dizer o seguinte: ele vai criar problema mesmo não estando encarnado. Ele pode nascer, já vai nascer assim, mas antes de nascer ele já cria um problema desencarnado, como ela diz, invisíveis, como poderosos fantasmas, né? Por isso que a gente dá um alerta assim para as pessoas que estão começando a entrar em contato com esse conhecimento, de que nem tudo que não tem corpo, que é incorpóreo, é espiritual, né? Porque muitas tradições chamam assim: a pessoa morreu, então ela está mandando uma mensagem do mundo espiritual. Na teosofia não é assim, porque esse lugar onde estão os mortos, né, os que acabaram de morrer, em primeiro lugar é a sobreloja, que é o que? O plano astral ou cama louca. Então ali a pessoa é simplesmente aquilo que ela já era em vida, ela simplesmente não tem corpo, um corpo físico material, ela tem um corpo etéreo. Né? Então, nem tudo que vem dali é espiritual. O plano espiritual para a teosofia são aquela tríade superior, onde essas emoções densas da separatividade, a parte grosseira não entra. Onde existe unidade, né? E ali é o plano do amor, da bondade. Então, esse a gente chama de espiritual. Né? Não é exatamente essa parte sutil, astral, onde tem de tudo, né? Mesma coisa que tem aqui, inclusive entidades extremamente malignas, né? Que ela diz aqui. Então ela diz que tais criaturas chegam a desenvolver um grau incrível de astúcia e ninguém, salvo os que estejam familiarizados com o ensinamento oculto, e que para nós aqui é a teosofia, suspeitaria de que são seres sem alma, pois nem a religião e nem a ciência têm a menor ideia de que fatos semelhantes podem realmente existir na natureza. Então ela está dizendo que essa informação é um conhecimento novo que o ocultismo está trazendo. Ela diz, entretanto, para a personalidade a quem os seus vícios fizeram perder a alma, que ela diz a causa desse rompimento, dessa conexão vibratória com esse coração espiritual, são os vícios, né? A pessoa começa agindo mal
e ela vai então cristalizando nessa forma de agir dela, aquilo se torna um hábito e ela vai se acostumando com aquilo e com isso vai se afastando daquela natureza anterior e daqui a pouco ela não sente mais nenhum remorso. No momento que ela não sente mais empatia e remorso, isso é um indicador de que essa conexão, que ela chama de antakarana, está destruída, rompida. E na psiquiatria, então, existem, né, essas pessoas que são classificadas como psicopatas. Elas não sentem empatia e não sentem remorso. Então, a psiquiatria vai dar sua explicação dentro dos seus limites. Então, há uma explicação de um ponto de vista mais interno da teosofia, porque ela diz por que existe essa falta de empatia e de remorso nos psicopatas. Porque justamente esse hábito de agir mal durante muito tempo, muitas encarnações, vai tornar a pessoa má e essa maldade, então, vai romper essa conexão. Daqui a pouco ela não sente mais remorso nenhum. Então, isso indica que o canal já está deteriorado. Mas ela diz, então, que enquanto a pessoa ainda está viva, né, esse ser ou essa personalidade, existe uma salvação, que é a conversão, aquilo que nas religiões a gente chama de conversão. Né? Mas tem que ser uma conversão sincera, né? Porque, na verdade, isso é uma constituição interna, não adianta ser um fingimento de conversão para mostrar para alguém ou para diminuir, por exemplo, uma pena de prisão, no caso, né, da pessoa cometer um crime, porque esse fingimento não vai reatar essa conexão que é interior. Então ela diz que um sentimento intenso de contrição, um arrependimento sincero, um ardente apelo ao ego, à alma, né? E, acima de tudo, um esforço deliberado e ativo para corrigir-se, bastam para trazer de volta o ego superior ou a alma. O elo ainda não se rompeu de todo, mas o ego, ou seja, a alma, já não é fácil de alcançar, porque o antakarana está destruído, que é o antakarana, que é essa conexão, né, com a alma, esse vínculo entre a mente, a personalidade e esse coração espiritual, e a entidade pessoal, então, que é aquela entidade que ela não chama aqui de humano, tem um pé em Mialba, que é o inferno, né, aqui é um termo do budismo. Que ela diz que tem o pé no inferno, ou seja, assim, os caras já tá lá dentro, né? Mas então ainda tem uma salvação, mas é difícil porque ele já está com o pé lá. Sem embargo, um veemente e sincero apelo espiritual pode ser ouvido. Então, eu acho que essas ideias que eu coloquei aqui, elas caracterizam que esse mal é essa direção, né? Mas essa direção, ela pode ser incorporada na personalidade da pessoa como um rompimento, né? Com uma estrutura vibratória interna, né? Uma direção que altera a constituição daquela pessoa, que é aquela tríade, aquele setenário em potencial, ele vai se desconstruir. Né? Então a pessoa fica sendo só aquela parte quaternária inferior e ele, se insistir muito, ele vai perder a conexão com a parte superior de modo definitivo e antes de ele ser extinto pela natureza de forma definitiva, porque ele está indo contra a natureza, é um longo período de sofrimento. Então eu queria caracterizar o que é o mal e ainda chamar a atenção sobre essa questão da religião, do antakarana e da religião. Né? Então coloquei aqui 4 figuras que simbolizam as diversas religiões. E o que vocês veem aqui de comum entre as figuras é esse processo de interiorização, ou seja, de conexão interior. E por isso que as religiões são tão preciosas para nós, porque elas cultivam e preservam esse antakarana, que é essa
conexão com a parte moral, né, que vem do coração. É aí que eu faço o destaque para essa importância das religiões, é justamente porque ninguém quer conviver com pessoas más e conviver com psicopatas, né? Isso é óbvio. Como a Blavatsky fala, né? Às vezes, muitas vezes você nem vê que a pessoa já não tem alma, né? Que ela não tem essa conexão. E a gente vê hoje em dia, né, que tem pessoas que foram assassinadas até por colegas de trabalho, não sabia que era um psicopata, foi assassinado, né? E a gente vê hoje em dia altos níveis de psicopatia em crimes hediondos, né? Até pais assassinando cruelmente seus filhos, então a situação está muito complicada. Então, justamente por a nossa situação estar muito complicada, estamos no Kali Yuga, ainda tem muito Kali Yuga pela frente, nós temos que valorizar as diversas religiões. Então, nós vemos que há de comum nas religiões, que são autenticamente religiões, que a palavra religião vem do latim religare, que significa religar, ligar ou unir, que é ligar a personalidade com essa parte interior, que é a alma, o coração espiritual. E em todas essas figuras que eu estou colocando aqui, você vai ver as pessoas se interiorizando, se voltando para dentro de si, apelando a essa parte divina. E isso é, então, um motivo da gente respeitar e jamais, então, fazer piadas sobre as religiões dos outros, né, denegrindo, porque uma coisa pode não ser sagrada para mim, mas pode ser sagrada para o outro. E justamente por ser sagrada por outro que é tão importante para mim, porque tem a ver com a bondade dele, com a bondade com a qual ele vai me tratar. Né? Então não é nada inteligente denegrir as religiões alheias, a gente pode fazer naturalmente críticas às instituições religiosas, por exemplo, crítica aos erros cometidos pelas pessoas que formavam as instituições, como a Inquisição, que de santa não tinha nada. Então, as religiões têm erros, mas quem comete os erros das religiões são os seres humanos que estão ali. Então, vai ter erros que sempre serão criticáveis. Mas a religião em si, aquela proposta do sagrado, principalmente os ícones do sagrado, principalmente as imagens, né, dos seres perfeitos que foram ali ensinar, devem ser sempre o nosso motivo de respeito, né, universal, porque tudo isso é muito bom para nós, né, porque as pedagogias que vêm com as religiões, elas precisam ser diversas para atender os diversos gostos. Inclusive, a gente tem que incentivar até mesmo aquelas pessoas que são ateístas, que não conseguem acreditar em nenhum conceito de Deus, mas que tem moral. No momento que a pessoa, mesmo não acredite em um Deus X, como se designa, a pessoa tem uma moral dentro de si, tem uma ética, e essa ética também vai funcionar para manter vivo esse Antakarana. Então, queria destacar aqui que a Sociedade Teosófica tem essa proposta, né, de estudo comparativo entre as religiões, né, para formar um núcleo de fraternidade universal e incentivar, então, que cada pessoa, né, na religião do seu gosto, né, desenvolva dentro de si, através dessa jornada evolutiva, né, se conectando com a sua parte espiritual moral, né, e se aperfeiçoando como ser humano, e isso então é um bem para todos nós, né? Essa é a atitude inteligente, de respeitar e de valorizar.